todos vocês, estamos diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para dar continuidade às nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos ao objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 38 e o objeto de conhecimento é atividades humanas e dinâmica climática. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre a ação humana, ocupação, construção, pavimentação, verticalização, desmatamento, queimadas, transporte, áreas verdes e outros, e sua influência no clima em diferentes escalas. Então, a partir de agora, acompanhem comigo esta aula. Muito bem, turmas, então vamos dar início a esta aula, propondo aqui uma reflexão, tá? Antes de nós trazermos aí os principais aspectos aí relacionados à temática da nossa aula. Então, a reflexão, né, ela diz respeito aí ao aquecimento do nosso planeta, né? O nosso planeta, ele vem ali, ele está aquecendo e nós estamos sentindo os impactos das nossas próprias ações. O desmatamento, ele continua avançando, as indústrias poluindo, os rios que estão ali, muitos deles contaminados e novas doenças que vêm emergindo. E o que isso nos diz? Que a nossa Terra, ela está em crise e que as políticas ambientais internacionais, elas são mais urgentes do que nunca. Estamos vendo a Terra fervendo diante dos nossos olhos. O planeta, ele está aquecendo e nós estamos ali sofrendo todos esses problemas, né? E o que a gente pode fazer? A conscientização e a gestão ambiental, elas são essenciais para garantir que o meio ambiente ele continue a sustentar a vida de forma saudável e equilibrada. Então, nesta aula, vamos explorar como as diversas formas de intervenção humana, como a ocupação de solo, construção de infraestruturas, pavimentação, verticalização das cidades, desmatamentos e queimadas, também os transportes e também a gestão de áreas verdes. Vamos ver como tudo isso afeta o clima local e global. Então, nós vamos verificar, né, todos os impactos ambientais, né, que a urbanização ela pode trazer ali, o processo de urbanização pode trazer ali para o meio ambiente e para o clima. Então, vamos dar uma olhada no nosso texto, observando, né, que embora a expansão urbana e a construção de infraestrutura, elas sejam ali muito necessárias para o desenvolvimento das cidades, onde nós vamos ter ali com o crescimento das cidades, melhoria na infraestrutura, né? Onde a gente vai ter ali uma ampliação das redes de transportes, mais escolas sendo construídas, hospitais, entre outros. Embora muitas vezes em algumas cidades, né, isso não atenda ali todas as populações, mas tudo isso ali acaba sendo ali algumas vantagens, trazendo algumas vantagens com o crescimento, a urbanização que vai acontecendo. Mas a urbanização também, ela tem impactos significativos no meio ambiente. Então, quando nós temos ali o crescimento das cidades, né, sem nenhum planejamento, a natureza ela não consegue se adaptar àquele ritmo de crescimento. Então, a urbanização desordenada pode modificar os ciclos naturais de águas e nutrientes, afetando dessa forma a flora e a fauna locais e reduzindo a biodiversidade. Então, quando as cidades crescem, né, sem que de forma desordenada,
os animais, as plantas, os rios, eles sofrem. E aí nós acabamos tendo o quê? Uma redução da diversidade. De repente você aí na sua comunidade, no seu município, será que existe ali, você já observou alguma construção que surgiu, digamos assim, muito rapidamente e de repente não foi deixada ali dentro daquele projeto de construção? Será que foi deixado ali uma área verde? Se não foi deixado uma área verde, que impactos ao meio ambiente isso pode ter acontecido, né? Por exemplo, eu conheço um bairro numa área de expansão urbana que ele é um bairro que faz parte de um projeto como um bairro planejado. Entretanto, né, um bairro muito bom de se morar, mas, entretanto, ali dentro do projeto de construção daquele bairro, algo muito importante deixou de ser valorizado, porque no interior do bairro não tem ali áreas verdes, não tem árvores, e aí acaba acontecendo de que as temperaturas elas se tornam muito altas, faz muito calor. E à medida que as construções, as casas, né, os comércios, eles vão surgindo, a gente consegue observar ali que o calor ele vai ficando mais intenso. Se dentro do projeto tivesse ali aquelas áreas verdes, isso ajudaria a diminuir ali os efeitos, né, desse calor intenso. Então, nas cidades, quando há uma concentração muito grande de asfalto, de construções de diversos tipos, né? Um trânsito ali, né? Onde nós vamos ter muitos veículos queimando combustíveis fósseis, gerando poluição. Então, quando nós temos essa concentração, nós vamos ter ali, principalmente nas grandes cidades, né, onde essa concentração era muito grande, nós vamos ter ali um fenômeno acontecendo, que é o fenômeno chamado ilhas de calor urbanas. E aí o nosso Curumim, ele vai explicar para vocês aqui com detalhes, né, como que funciona as ilhas de calor, onde a gente vai verificar que as temperaturas nos centros urbanos, elas são mais elevadas, né, do que nas áreas ao seu entorno, do que nas suas áreas vizinhas. Então, vamos acompanhar o nosso Curumim falando sobre as ilhas de calor urbanas. Oi, pessoal! Sou eu, Curumim. Olhem só essa imagem. Ela mostra como a cidade pode ficar bem mais quente que o campo. Aqui, nessa região verde e tranquila, está o campo. A temperatura é mais baixa, cerca de 25 graus Celsius. Agora, observem atentamente essa linha que sobe. Ela mostra que à medida que saímos da zona rural e entramos na cidade, a temperatura começa a aumentar. E isso acontece por vários motivos. Primeiro, o concreto e o asfalto, que são as pedras, ruas e calçadas por onde andamos, ficam bem escurinhos. Isso faz com que absorvam mais calor do sol. Comparado à grama ou às árvores, eles não refrescam nada. Por isso, durante o dia, eles ficam bem quentes e deixam o ar em volta mais abafado. Também não tem muita água nem plantas na cidade que ajudem a esfriar. No campo, a umidade e as plantas ajudam a refrescar o ar, mas no concreto, isso não acontece. E tem mais, os poluentes do ar, como fumaça de carros, fábricas e até o ar-condicionado. Funcionam como cobertor quente que segura o calor e impede que ele vá embora à noite. Com tudo isso, superfícies escuras e secas, poucas árvores e poluição que retêm o calor, a cidade vai ficando cada vez mais quente do que o campo. É por isso que vemos essa seta subindo no gráfico e sentimos tanto calor andando na cidade, mesmo depois do sol se pôr. No centro urbano, a diferença pode chegar a 5 graus Celsius a mais do que no campo. A cidade vira uma ilha de calor, quente e abafada. E sabe o que é mais surpreendente? À noite, a cidade continua mais quente. A diferença chega a 3 graus Celsius, porque o calor fica preso nos prédios e ruas. Legal, né?
mas dá para ajudar a refrescar a cidade, plantando árvores, usando materiais claros e meios de transporte limpos. Podemos ajudar a cidade a ficar mais fresquinha. Agora que vocês sabem o que é uma ilha de calor, que tal explorar sua cidade e descobrir onde ela está mais quente? Até a próxima aventura com Curumim! Bom, gente, então a gente consegue sentir aí essa diferença de temperatura quando nós nos deslocamos, por exemplo, saímos de um centro urbano e nos deslocamos, por exemplo, para uma estrada, né? Para um rio, a gente consegue notar ali essa diferença de temperatura, né? Porque nas cidades nós vamos ter ali, sentir mais os efeitos das ilhas de calor urbana. Então, por exemplo, eu vou, digamos, quando isso acontece, né? Normalmente comigo, quando eu saio em direção a uma rodovia, próximo, por exemplo, à cidade de Manaus, ou a 174, ou a M070, a M010, a BR-319, né, a gente consegue sentir ali uma sensação diferente, porque a gente observa ali que a temperatura ela diminui mais, porque nós vamos nos afastando ali dessa concentração de asfalto, né, de construções, né, e aí nós vamos tendo ali, sentindo temperaturas mais baixas. Bem, gente, então, o efeito das ilhas de calor, ele se torna mais forte quando as cidades elas crescem para cima, né? O que nós chamamos de verticalização das cidades, né? Então, a verticalização das cidades ela se refere ali à construção de prédios e estruturas em altura para otimizar o uso do espaço urbano, né? E isso pode implicar em alterações da corrente de ar. Então, edifícios altos podem modificar os padrões de vento e afetar a ventilação natural. Então, a verticalização das cidades, ela diz respeito ali, né, esse aumento ali dos prédios, essa concentração de prédios cada vez mais altos, né, e isso vai dificultar, né, a circulação do ar, né, onde o ar ele vai ficar parado e aí a temperatura ela vai ficar mais elevada, né, e isso acontece principalmente nos grandes centros urbanos. Além do crescimento, da verticalização das cidades, né, o crescimento, digamos assim, para o alto, né, dessas construções, a maior concentração de pessoas e de atividades nos centros urbanos vai intensificar os efeitos das ilhas de calor. Bem, gente, além das ilhas de calor, da verticalização das cidades, que vão afetar ali, vão alterar o clima local e até mesmo global, o desmatamento, ele também contribui ali para alterar o clima, né? Então, o desmatamento, ele é o processo, de remoção, corte ou destruição de florestas e áreas de vegetação densa, né? Então, essa vegetação, ela vai ser ali retirada, né? Vai ser ali substituída por atividades como a agricultura, a urbanização, a mineração e a construção de infraestrutura. Então, nós vamos ter ali o desmatamento, né, a partir dali dessa remoção da vegetação, né, também contribuindo ali para alterações no clima. O desmatamento, né, ele pode acontecer, ele pode ocorrer de várias formas, né? E aí a gente vai verificar que ele pode incluir o quê? A derrubada direta das árvores, a queima das vegetações, né, para facilitar a agricultura e a degradação gradual das florestas, devido às práticas agrícolas e de pastoreio. Então, quando não se tem árvores, né,
Com a redução aí das florestas, o que vai acontecer? O nosso solo ele vai ficar mais fraco, né? As temperaturas elas vão ficar mais elevadas, nós vamos ter ali uma redução da biodiversidade. Então, o desmatamento ele também traz ali uma série de consequências. O desmatamento ele vai afetar, né? Ele vai trazer impactos para o meio ambiente e vai alterar o clima. De que forma? Né? Então, com o desmatamento, nós vamos ter ali alterações no ciclo da água, né? Porque nós vamos ter menos umidade ali, com menos floresta, nós vamos ter menos umidade indo para a atmosfera, vamos ter menos evaporação e isso vai provocar mudança nos padrões de precipitação, né? Onde ali naquelas áreas desmatadas, vai chover muito pouco, né? Ou então as nuvens elas acabam ali se deslocando para outras regiões. Então isso ali o desmatamento ele vai ali provocando, né? Essas alterações no ciclo da água. Além disso, o desmatamento ele contribui ali para a emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, nós vamos ter ali a liberação de carbono armazenado nas árvores, né? Que vai ali para a atmosfera. Nós sabemos que o efeito estufa ele é um efeito natural, onde nós temos ali os gases presentes na atmosfera, onde eles permitem a passagem de apenas uma parte da radiação solar para que ela chegue até a superfície. Mas com a concentração de gases liberados principalmente ali pelo desmatamento, nós vamos ter ali o efeito estufa sendo intensificado ali pela ação humana. Porque essa concentração de gases ela vai impedir que parte da radiação seja devolvida para a atmosfera. E com isso nós vamos ter um aumento da temperatura na superfície. Então, observem que na natureza, né, um problema ambiental, ele vai ali provocando outros. Então, porque os elementos da natureza, eles estão ali interligados. Bom, gente, além do desmatamento, as queimadas também, elas alteram ali o clima, tanto a nível local, regional, global. E o que são as queimadas? As queimadas, elas se referem ao processo de queima intencional de vegetação, né? De queima de florestas, né? Áreas de pastagens e áreas agrícolas, com o objetivo de limpar o terreno para novos usos ou para controlar pragas e doenças. Então, as queimadas, né? Elas trazem ali também muitas consequências. Na Amazônia, né, as queimadas ainda é um problema muito constante, né? As queimadas, elas podem ser realizadas por vários motivos, incluindo o quê? Né? Muitas vezes ali o ser humano, né? Nós seres humanos que estamos ali também inseridos nesse processo, muitas vezes, nós acabamos realizando ali as ações das queimadas, né? Utilizando ali as florestas a partir de um benefício próprio, né? Então, o ser humano ele acaba realizando as queimadas para a preparação do solo, para a agricultura, né? Queimando a vegetação, que é uma prática comum para limpar áreas de cultivos, facilitando o plantio de novas culturas. Né? Então, na Amazônia, por exemplo, a prática agrícola da agricultura itinerante, por exemplo, em que o agricultor ele muda periodicamente as suas áreas de cultivo, ela vai envolver ali as queimadas. Porque o agricultor ele vai ali derrubar a floresta, depois ele vai queimar aquela vegetação, né, aquele resto de troncos, de árvores, né, de galhos, e depois ele vai ali limpar o terreno e vai preparar o solo ali para cultivar, né,
alguma cultura. Então, nós temos ali a queimada sendo realizada, mas isso acaba prejudicando o meio ambiente. As queimadas, elas podem ser realizadas também como controle de pragas e doenças, né? Podendo ser usadas para eliminar essas pragas, como insetos, doenças que afetam as plantas, destruindo seus habitats e reduzindo a sua propagação. E muitas vezes as queimadas também, elas são realizadas ali de forma intencional para a gestão de pastagens. Então, em áreas de pastagem, o fogo ele pode ser usado muitas vezes para renovar a vegetação, promover a germinação de sementes e melhorar a qualidade do pasto. Se por um lado o agricultor ele utiliza, né, isso em benefício, né, da sua área de pastagem, da sua área de cultivo, por outro lado, ele também prejudica o meio ambiente. Então, as queimadas, elas também trazem muitos impactos negativos para o meio ambiente e para o clima. Então, a queima de vegetação, ela libera ali uma série de gases tóxicos, né, que podem afetar a qualidade do ar e a saúde humana. Então, vejam que as queimadas, ela não afeta somente o meio ambiente, né? Ameaçando as espécies, liberando ali gases para a atmosfera, mas ela também vai afetar a saúde das populações, né? Onde a gente acaba muitas vezes convivendo ali com uma fumaça intensa, em decorrência das queimadas, e isso vai ali afetar a qualidade do ar, trazendo ali irritação para os olhos, doenças respiratórias principalmente, como rinite, sinusite, asma, entre outras. Então, os gases que são liberados pelas queimadas podem ser o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e partículas finas, fazendo ali com que a atmosfera ela fique muito poluída. Então, no ano de 2023 e no ano de 2024, por exemplo, na cidade de Manaus, as queimadas, a fumaça liberada ali, ela também foi um problema ali muito intenso na cidade, principalmente em decorrência ali da seca extrema. Outros impactos, eles também podem ocorrer ali pelas queimadas, onde nós vamos ter ali a destruição de habitats, né? As queimadas, elas podem destruir os habitats naturais e ameaçar a biodiversidade local, levando à perda de espécies vegetais e animais e também à degradação de ecossistemas inteiros. Além disso, as queimadas, elas vão ajudar ali de forma negativa na erosão do solo, pois a queima da vegetação, ela vai remover ali a cobertura do solo, fazendo com que esse solo se torne mais vulnerável aos processos erosivos, como, por exemplo, a ação do vento ou a partir da ação da água, da chuva, dos rios, né? E isso pode levar à perda de solo fértil e à degradação dos recursos hídricos. As queimadas, né, assim como o desmatamento, ela também traz ali impactos na saúde pública, né, onde nós vamos ter ali a exposição à fumaça das queimadas, pode também causar problemas de saúde, especialmente em populações vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias pré-existentes. Então, as queimadas também, elas trazem ali impactos para o meio ambiente e também para a saúde humana. Além disso, as queimadas, elas provocam alteração do regime de chuvas, né? Onde em áreas onde o fogo é frequente,
A perda de vegetação pode alterar os padrões locais de precipitação e umidade e, dessa forma, afetar a disponibilidade de água e o equilíbrio ecológico. Bem, gente, então nós vimos aí, né, o desmatamento, as queimadas, as ilhas de calor, provocando alterações no clima, provocando impactos ambientais e alterações no clima. Os meios de transportes, eles também são essenciais para a nossa vida, não é verdade? Eles nos ajudam a nos deslocar, transportam mercadorias, entre outras várias vantagens que os transportes eles proporcionam. Mas também os transportes eles acabam provocando impactos no clima. Né? Então, cada vez que nós usamos os carros, as motos, os navios, né, entre outros, nós vamos estar ali, combustíveis fósseis vão estar sendo queimados, vão estar sendo liberados para a atmosfera, causando ali vários problemas em relação ao clima. Então, os transportes, eles referem-se à movimentação de pessoas e mercadorias, por meio de veículos, aeronaves e embarcações. Então, a queima de combustíveis fósseis libera CO2, principalmente, né, com a queima dos combustíveis, e outros poluentes para a atmosfera. O setor de transporte, ele responde por cerca de 20% das emissões globais de CO2, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, sem considerar, né, a emissão de outros gases também nocivos ao meio ambiente. Bem, gente, nós falamos aí dos impactos ambientais, né? Mas a gente precisa destacar também que existem soluções, onde a gente vai verificar que a gestão de áreas verdes, ela é uma alternativa, né? As áreas verdes, elas são espaços de vegetação, como parques, jardins, praças e florestas em ambientes urbanos. Então, nós precisamos ali usar de forma sustentável essas áreas verdes, adotando práticas para manter e melhorar a saúde e funcionalidade das áreas verdes. Então, é necessário a manutenção regular dessas áreas verdes que existem nas cidades, criar projetos ali de expansão de áreas verdes, né? Então, essa manutenção ela vai incluir né, a poda das árvores, a irrigação e o controle de pragas. E também a conscientização pública sobre a importância das áreas verdes e a participação na manutenção é de extrema importância. Então, quando nós temos aí a população participando ali da manutenção dessas áreas verdes, né, o meio ambiente ele agradece. Então, nós vamos ter ali as áreas verdes, elas trazem ali de forma positiva impactos no clima. Né? Então, as áreas verdes, elas vão ali ajudar a reduzir o efeito das ilhas de calor urbano, proporcionando sombra e umidade. As plantas e as árvores, elas vão absorver calor e liberar vapor da água. Também as plantas, elas filtram poluentes e melhoram a qualidade do ar. As áreas verdes, elas aumentam a produção de oxigênio e diminuem a concentração de dióxido de carbono. Elas ajudam na infiltração da água, reduzindo a quantidade de água que escoa para os sistemas de drenagem e elas contribuem para a recarga dos lençóis freáticos. Então, nós temos aí inúmeros benefícios em que as áreas verdes elas podem proporcionar, podem trazer como impactos positivos ali para o clima. E aí, gente, eu pergunto a vocês, vocês sabiam que no Brasil as nossas áreas urbanas brasileiras elas são apenas 6,9%, na verdade, nas nossas áreas urbanas brasileiras,
apenas 6,9% são cobertas por vegetação. Isso de acordo com uma pesquisa feita ali pelo MAP Biomas, né? Apenas 6,9%. Ainda é considerado muito pouco, precisávamos ter mais áreas verdes, né? Então, o MAP Bioma, ele fez ali essa pesquisa, né? Envolvendo todas as áreas verdes, das áreas urbanas, parques, envolvendo ali áreas de preservação ambiental e onde tinha a presença de vegetação herbácea, vegetação mais rasteira, entre outras. Então, nós temos ali, dentro dessa pesquisa do MAP Biomas, ele divulgou, né, que o bioma da Mata Atlântica, ele era o bioma ali que tem ali um percentual de cerca de 61,8%, né, de áreas verdes. E o município do Rio de Janeiro é o município ali que ainda detém ali desse maior percentual de áreas verdes dentro do bioma Mata Atlântica. No bioma Amazônia, a cidade de Manaus, ela se destaca aí com a presença dessas áreas verdes. Porém, ainda é considerado muito pouco, né? Poderia-se ter, principalmente pois nós estamos localizados aí numa região de floresta densa, né? E a Amazônia tem uma grande importância para o nosso clima e nós poderíamos plantar, né, mais áreas verdes, certo? Então, nós finalizamos por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!